Vamos mudar de assunto agora. Olha, nesses últimos dias, várias publicações foram feitas nas redes sociais se referindo a um possível monitoramento por parte da Receita Federal de movimentações financeiras via Pix e através de cartão de crédito, com o objetivo de rastrear movimentações ilegais do crime organizado. As publicações citam duas instruções normativas da Receita Federal, uma de 2025 e a outra de 2015. Alguns disseram que a informação era fake news, outros disseram que não, e muitas pessoas ficaram com receio em cair na malha fina, se não declarar movimentação no imposto de renda. Para tirar essas dúvidas, a gente convidou aqui o superintendente regional da Receita Federal, Antônio Henrique Lindenberg Baltazar. Muito obrigado pela presença, viu? Eu agradeço demais a sua participação aqui no SBT News. Boa noite, doutor Antônio. Eu que agradeço em nome da Receita Federal, em nome do Governo Federal. Muito obrigado pelo convite e a possibilidade de prestar as informações corretas e transparentes à sociedade brasileira. Para a gente começar aqui, eu vou chamar, doutor Antônio, a instrução normativa, a de 2025, que circulou nas redes sociais, um trecho dessa instrução normativa, para a gente poder entender. O texto, ele é bem técnico, tá? Fala o seguinte, olha, texto de 2025, estabelece medidas para o combate aos crimes contra a ordem tributária, inclusive aqueles relacionados ao crime organizado, em especial a lavagem ou ocultação de dinheiro e fraudes. Até aí tudo bem. O objetivo dessa instrução é justamente impedir movimentação ilegal. No artigo 2 aqui. As instituições de pagamento e os participantes de arranjos de pagamentos, a esse ponto aqui, doutor, eu gostaria que o senhor depois explicasse para a gente, porque a dúvida, ela está nessa frase aqui. As instituições de pagamento, subentendem bancos, né? E os participantes de arranjos de pagamentos sujeitam-se às mesmas normas e obrigações acessórias aplicáveis às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos brasileiros, aqui no caso, relativas à apresentação da financeira e que remete a uma outra instrução normativa de 2015. A pergunta que lhe faço agora, doutor Antônio, é: haverá mesmo ou já está acontecendo esse monitoramento de Pix e de cartão de crédito, por exemplo, ou não? Leandro, vou deixar muito claro, de maneira muito transparente. O que ocorreu com esse ato normativo que o senhor veio nos apresentar? Na verdade, houve uma extensão às fintechs e aos bancos digitais das normas que desde 2001 já são aplicadas a todas as instituições financeiras. Não há muitas novidades aqui. O que acontece é, todas as instituições financeiras, com exceção das fintechs e dos bancos digitais, estavam obrigadas desde 2001 a prestar informações à Receita Federal sobre movimentações financeiras. A partir de agora, todas as instituições financeiras tradicionais e, além delas, as fintechs e os bancos digitais deverão prestar informações à Receita Federal. Por que isso? Por que se estabeleceu essa nova regra? Porque se descobriu que as organizações criminosas estavam utilizando as fintechs e os bancos digitais para lavagem de dinheiro, para combate, para a realização de fraudes estruturadas. Então, o governo federal decidiu, então, estabelecer as mesmas regras que hoje já valiam para as instituições financeiras tradicionais, para as fintechs e para os bancos digitais. Simplesmente isso. Não houve nenhuma alteração com relação àquilo que vem sendo objeto de desinformação e de fake news de tributação do PIX. Isso é uma inverdade, isso é uma mentira, isso é uma desinformação. Simplesmente isso foi o que aconteceu, Leandro. Agora, doutor Antônio, há um limite para esse monitoramento, não é isso? O limite a partir de R$5 mil, não é isso? Pessoas físicas, sim. Pessoas jurídicas, R$15 mil. Deixe-me chamar agora, eu vou voltar para o telão aqui para poder a gente puxar essa instrução normativa de 2015, para poder a gente ver justamente esse trecho. Me corrija se eu estiver errado, viu, doutor Antônio? Que fala o seguinte, olha, no artigo de número 8,
cita que as entidades de que trata o artigo 4º estão obrigadas à apresentação das informações relativas às operações, como a gente falou agora há pouco, e fala o seguinte, o saldo em cada mês, um monitoramento de provisão matemática de benefícios a conceder, 50 mil, superior a 50 mil, e fala, o montante global mensalmente movimentado, considerando-se de forma isolada o somatório dos lançamentos a crédito e o somatório dos lançamentos a débito e o valor de benefícios ou de capitais segurados pagos sob a forma de pagamento único, sob a forma de renda, for superior a R$5 mil. Esse ponto aqui que eu quero chamar a atenção. Então, isso aqui confirma que há um monitoramento de pessoa física, das contas de pessoa física, CPF, e de empresas, CNPJ, pessoas físicas no caso, a partir desse valor de R$5 mil, não é isso? Leandro, perfeitamente. Desde 2001, todas as instituições financeiras, no caso de pessoa física, cujo valor global supere a R$5 mil, são obrigadas a informar a Receita Federal e, no caso de pessoas jurídicas, acima de R$15 mil. Vejam que isso não estou falando de movimentações e de análises individualizadas de movimentação. Eu estou falando de movimentações globais que superem a R$5 mil, há a obrigatoriedade de se informar a Receita Federal. Mas veja muito bem, Leandro e todos os nossos acompanhantes do jornal, nós não estamos falando de tributação. Nós não estamos falando de tributação de PIX. Nós estamos falando de monitoramento que acontece desde 2001 de todas as instituições financeiras. Agora, doutor, aí vem a dúvida. Vamos supor, eu conversei com uma vendedora de milho aqui em São Paulo, que fica na Avenida Paulista. Há vários carrinhos, do pessoal que vende milho aqui na Avenida Paulista. Eu conversei com uma vendedora que me relatou essa preocupação, por isso que eu fiz questão de convidá-lo para a gente tirar essa dúvida aqui. Claro. Ela me disse o seguinte, eu declaro no imposto de renda um salário mínimo. Eu não pago tributação, eu sou isenta, porque eu ganho trabalhando um salário mínimo. Mas eu consigo vender todos os dias milho aqui na Avenida Paulista, isso no carrinho dela. E eu perguntei mais ou menos quanto custa um milho, ela disse, olha, de R$12 a R$15. E ela disse que no final do mês, ela consegue, somando tudo, trabalhando 30 dias, mais de R$5 mil. Aí, nesse caso, eu lhe pergunto, se ela não declarou esse valor que ela recebeu de clientes, somando mais de R$5 mil, e ela declara apenas o valor que ela recebe de outro emprego, com carteira assinada, onde ela ganha apenas um salário mínimo. Nesse caso, a Receita pode sentir uma movimentação na conta dela com um valor muito acima do que ela declarou, do que ela é isenta de salário mínimo, e a Receita pode chamar e falar, vem conversar com a gente, por que esse dinheiro entrou acima de R$5 mil no mês? Isso pode acontecer? Leandro, todas as pessoas, vejam, duas coisas. Primeiro, a partir de agora, até as pessoas que recebem até R$5 mil estão isentas do imposto de renda. Essa é a primeira questão. Acima de R$5 mil, todas as pessoas, eu, você, todos os ouvintes, que recebam acima de R$5 mil, independentemente da fonte de renda, devemos apresentar a nossa declaração de imposto de renda e efetuar o pagamento correspondente ao imposto de renda, independentemente de vir de PIX, valores monetários, moedas, de qualquer espécie. A legislação tributária estabelece, é renda. Se a renda for superior a R$5 mil, há que se fazer a declaração e efetuar o pagamento. Isso não tem a ver com as desinformações que vêm sendo geradas atualmente, no sentido de que a Receita Federal e o governo federal venham a tributar o PIX. São coisas completamente diferentes. Mas, doutor o que nós Antônio, estamos falando é... Pois não. Desculpe interrompê-lo, mas só para poder a gente não perder o raciocínio. Mas nesse caso, ela declara o salário dela um salário mínimo e ela é isenta, não paga tributos. E ela faz um outro trabalho, que eu vou dizer aqui como ela chamou, faça um bico vendendo milho.
e consigo tirar acima de R$ 5.000. Ela tem que declarar isso também? E se ela não declarar, Claro. se ela não declarar por causa dessa instrução normativa que a gente mostrou agora, a Receita Federal pode sim chegar até ela e falar, olha, você caiu na malha fina? Isso pode acontecer? Não é por causa da instrução normativa. Não, mas... A instrução normativa, não. Instrução normativa, ela apenas estabelece a obrigatoriedade dos bancos digitais e das fintechs apresentar as informações para nós. Não, Mas correto. todas as instituições financeiras, desde 2001, já têm essa obrigatoriedade de nos informar. Qualquer pessoa que receba uma renda que seja submetida à declaração do imposto de renda, tem que declarar. Vamos pegar de maneira muito concreta. Se essa pessoa, se esse trabalhador que o senhor está mencionando, receber um valor superior àquele que é necessário apresentar a declaração de imposto de renda, ele sim tem que apresentar a declaração de imposto de renda e efetuar o pagamento, independentemente dessa instrução normativa que nós estamos a falar. Mas, doutor Antônio, com essa instrução normativa, deixe-me ver se eu entendi corretamente, os bancos digitais, né, pelo celular, os bancos mais que não têm agência, esses bancos são obrigados agora a informar a Receita Federal se houver alguma movimentação acima de R$ 5.000. Troca de PIX, recebimento de recursos, de dinheiro, não é isso? De qualquer movimentação financeira, cartão de crédito, PIX, depósito, DOCs, TEDs, de qualquer espécie, acima de R$ 5.000, pessoa física, todas as instituições financeiras têm que apresentar a sua declaração para a Receita de movimentação financeira. Então, é isso. Então, se uma pessoa usava, né, esse banco digital fazendo essa movimentação, no caso dela, ela dava um número de um PIX de um banco digital e ela recebe acima de R$ 5.000. A partir de agora, ela pode cair na malha fina e ser comunicada pela Receita Federal para talvez esclarecer esse valor, o recebimento desse valor, que não é compatível com o que ela declarou? Volto a dizer, Leandro, não é decorrente dessa instrução normativa, mas a resposta afirmativa para o senhor é sim. Sim, pode acontecer então dela ser notificada, porque o que eu entendi é o seguinte. O que eu entendi é o seguinte, a instrução normativa, ela estende uma obrigatoriedade que já acontecia em 2021 agora para os bancos digitais. Né? A 2001. A 2021, perdão. Estende agora o mesmo critério para os bancos digitais. E quem usa um banco digital para poder receber PIX, se for um valor maior e não bater com a declaração de imposto de renda, a Receita pode chamar para dizer, olha, carece de explicação. E a pessoa tem que esclarecer esse recebimento, portanto, da venda, no caso dessa senhora do milho. É isso? É isso, mas vamos deixar bem claro. O que estava acontecendo com os bancos digitais e com as fintechs? Em razão de não ter a obrigatoriedade de apresentar as informações à Receita Federal, as organizações criminosas estavam utilizando-se dos bancos digitais e das fintechs para lavagem de dinheiro e para fraudes estruturadas. Veja o caso da Operação Carbono Oculto. A forma de se lavar dinheiro eram por meio das fintechs e dos bancos digitais, porque não apresentavam declarações à Receita Federal. O objetivo dessa instrução normativa não é prejudicar o trabalhador, o assalariado, o autônomo, e sim gerar instrumentos para a Receita Federal e para o governo federal para a proteção da própria sociedade no que se refere ao combate à criminalidade organizada. Esse é o grande objetivo dessa instrução normativa, é permitir que nós tenhamos acesso a informações de movimentações financeiras vultosas que são realizadas por organizações criminosas sem o nosso conhecimento. A Operação Carbono Oculto é um grande marco nesse aspecto. Então, o senhor me diz que o seguinte, nesse caso que eu citei agora da vendedora de milho, aqui em São Paulo, no caso dela,
a Receita pode chamá-la para pedir uma explicação se ela não declarar o valor que ela recebeu acima de R$ 5.000. Mas esse não seria o propósito da Receita Federal? Como é que a Receita Federal iria identificar se é um dinheiro ilegal ou não? A gente tem cruzamento de dados, a gente tem inteligência fiscal, a gente tem volume de transações financeiras, tem operações de inteligência. Então, o que acontece? O que nós precisamos, até para que a gente possa realizar o nosso trabalho de inteligência, é de informação. E essa informação, e veja como isso é coerente. Nós temos desde 2001 todas as pessoas que são correntistas de bancos tradicionais já têm as informações que são prestadas à Receita. O que acontece é que você tem determinados segmentos que não nos prestavam informação porque eles não eram obrigados a prestar e que, em razão disso, organizações criminosas começaram a utilizá-lo para lavagem de dinheiro. E aí vem a pergunta, as desinformações servem a quem? Elas não servem ao assalariado, ao trabalhador, ao funcionário público. Leandro, a maioria de todos nós declaramos e pagamos corretamente os nossos impostos. Essa é uma realidade. A maioria de nós somos bons pagadores de impostos. Doutor Antônio, deixe-me fazer uma outra pergunta. Eu sei que eu estou com o tempo estourado aqui, mas aproveitando para tirar a dúvida com o senhor. Um outro cenário, uma pessoa que declara um salário mínimo, que é isenta da Receita Federal, só que essa pessoa tem um cartão de crédito com um limite muito alto, empresta esse cartão de crédito para familiares e amigos, as pessoas compram nesse cartão, vamos supor aqui, vou chutar aqui um valor, dá uns R$ 20.000 no cartão. E depois os amigos dão o valor para a pessoa pagar o cartão de crédito. Essa pessoa pode cair na malha fina e pode ser cobrada pela Receita Federal? Como hipótese, sim. Como hipótese. Todavia, todo o processo de cobrança da Receita Federal é um processo administrativo, em que aquela pessoa que eventualmente tenha caído na malha fina vai poder se defender e apresentar as provas relacionadas àquela questão que o senhor coloca. Emprestei isso para essa pessoa, a pessoa utilizou o meu cartão e depois ela me apresentou o dinheiro. Nada é feito de maneira autoritária e arbitrária. Existe um processo administrativo fiscal em que as pessoas, com paridade de armas, conseguem apresentar as suas provas perante a Receita Federal para que possam, então, apresentar aquilo que seja correto relacionado à sua renda e ao pagamento dos seus impostos. Entendi. Vou chamar a nossa analista Basília Rodrigues, lá de Brasília, que tem uma pergunta a fazer também. Basília, por favor. Oi, tudo bem, doutor? Obrigada pela sua atenção aqui com a gente do News Noite. Está muito claro o que o senhor está explicando para nós, né? De um lado, tem os sonegadores que querem continuar não pagando os impostos, não honrando com o Brasil. E do outro lado, tem uma medida da Receita Federal para monitorar, rastrear esses PIX e também outras formas de pagamento, como cartão, para impedir lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro para o crime organizado. Dá para entender que são duas coisas bem diferentes. E aí eu queria aproveitar e contar uma historinha também, acho que esse assunto é bem popular. Um dia eu estava no Uber, nós jornalistas temos muito contato com o público, né? A gente não vive só aqui no ar-condicionado do estúdio. E aí o motorista falou assim, você está indo agora para o Palácio do Planalto porque o governo vai anunciar a taxação do PIX, né? Eu falei assim, não, nada a ver, não é a taxação do PIX, ainda mais se o senhor paga o seu imposto de renda, é aí que o senhor não precisa ter problemas, né? Ver problemas mesmo nisso. Aí ele me respondeu, não, mas eu não pago imposto de renda, não. O senhor não paga o seu imposto de renda? Ele, não, eu faço 10, 15 mil reais todos os meses aqui nesse carro por aplicativo e eu nunca paguei meu imposto de renda. Mas por quê? Nunca tive essa curiosidade. Então, foram duas pautas que se misturaram. A vida daquele sonegador de impostos proposital, né, que realmente não quer pagar, ou outras pessoas que não têm informação e acabam não pagando seus impostos, e a vida
vida de quem está fugindo da Receita Federal porque está usando mal o Pix e o cartão de crédito. Eu queria que o senhor pudesse, nessa sua resposta, falar o quanto esta medida do Pix que os senhores anunciaram tem conseguido combater essa questão da sonegação dos impostos, né, de pessoas que não honram com seus compromissos fiscais. Basílio, eu acho que tem várias perspectivas naquilo que você colocou. Eu vou ser muito breve, porque eu sei do tempo que temos disponível. Primeiro, tributação sobre PIX e sobre qualquer movimentação financeira. Ela não existiu, não existe e não existirá. Não há nenhuma possibilidade de se tributar PIX ou qualquer outra movimentação financeira. Essa é a primeira questão, essa é a primeira perspectiva que a gente coloca, deixar muito, muito claro. Não há nenhuma possibilidade de tributação sobre o PIX. Agora, doutor, deixe-me só interrompê-lo. Pois não. Se a pessoa fizer uma movimentação acima de R$5.000 com banco digital, via PIX ou usando cartão de crédito com valor acima do que é declarado, essa pessoa pode ser notificada pela Receita Federal para prestar informações, porque ela pode cair na malha fina. Pode. Pode? Pode. Se ela tiver, veja, não estamos falando de movimentação, se ela tiver uma receita superior aos limites estabelecidos para a apresentação da declaração de imposto de renda, eu acho que é isso que a Basília está colocando, sim, deverá apresentar sua declaração de imposto de renda e efetuar o pagamento respectivo. Afinal, vivemos numa sociedade que é mantida pelos tributos de todos nós. Então, se esta pessoa aí tiver uma receita, uma renda superior ao limite daquela que foi estabelecido na norma legislativa, acima de R$5.000 mês, deverá sim efetuar sua declaração e efetuar o pagamento devido e respectivo. Não estamos falando de movimentação, Leandro, estamos falando de receita mensal, de renda mensal. Qualquer um de nós, independente de PIX, cartão de crédito, movimentação financeira, independente de qualquer coisa, recebeu mais de R$5.000, tem que apresentar a declaração de imposto de renda e efetuar o pagamento respectivo. Ok. Doutor Antônio, muito obrigado, viu, pela participação. Foi muito esclarecedora a sua entrevista aqui. Eu precisava, quando eu escutei esse relato aqui na Avenida Paulista, e a preocupação não só dessa vendedora de milho, mas também do rapaz que corta cabelo, o motorista de Uber. Eu disse, não, eu vou ter que tirar essa dúvida, porque nas redes sociais a coisa viralizou. E foi muito boa a conversa, porque a gente explicou direitinho aqui a quem está acompanhando a gente, a nossa audiência, como é que vai proceder agora. Obrigado, viu? Boa noite e um ótimo final de semana. Leandro, a gente que agradece, Basília, a gente que agradece aqui pela Receita Federal, pela oportunidade de poder esclarecer e prestar esse serviço à sociedade brasileira. Muito obrigado, boa noite a todos. Espaço sempre aberto aqui no SBT News. Boa noite, bom final de semana. Obrigado, Basília.